Olá, bem-vindos ao História em Casa. E na aula de hoje a gente vai ver um dos temas mais emblemáticos da história, um dos mais esperados aí por todos os estudantes. Nós vamos falar da Grande Guerra. Pois é, hoje é conhecida como Primeira Guerra Mundial, mas até então, antes de existir a Segunda, ela era chamada de a Grande Guerra. E a gente, para entender a Grande Guerra, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender aí as origens desse conflito, as rivalidades e as alianças que vão se formar. Tá certo? Então vamos lá, para a gente se posicionar. A Grande Guerra vai acontecer de 1914 a 1918, mas nossa aula vai começar lá em 1870, tá? O que aconteceu em 1870? Vai ser uma guerra franco-prussiana, Franco, França, prussiana, Prússia, que vai se tornar Alemanha, então a gente já coloca aí de cada lado, a Alemanha de um lado e a França de outro lado, né? Então a gente já começa a separar os blocos aí. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui então é que vai haver aí, por que vai haver aí essa guerra, né? Toda guerra, ela é por causa de interesses financeiros, e essa não é diferente. A gente nesse momento aí, no final do século XIX, início do século XX, nós estamos falando de uma Europa que está dentro de uma corrida armamentista, tá? Uma corrida também imperialista. Então a gente vai ter duas corridas aí. Imperialista, quando os países europeus começam a pegar partes do mundo, principalmente a África nesse momento, e dizer que são seus para justificar as suas invasões e os seus saques das riquezas desses países. Onde que isso vai acontecer? 1885, uma conferência chamada Conferência de Berlim vai fazer com que esses donos do mundo, entre aspas, sentem lá em Berlim, cheguem na Europa e sentem, pegam o mapa da África e falam, ó, isso aqui é seu Alemanha, isso aqui é seu França, isso é seu Inglaterra, e começam a repartir a África, tá certo? E aí é lógico, por causa dessa corrida econômica, desse anseio por ser o mais poderoso do mundo, em algum momento eles vão se chocar. Tá certo? Então essa corrida armamentista ela vai acontecer entre 1870 até 1914, que é o início da Grande Guerra, tá certo? Lembrando, interesses econômicos, tá? Vamos lá então agora conhecer algumas rivalidades. A primeira rivalidade que a gente vai falar aqui é entre Grã-Bretanha e Alemanha. Aí eu pergunto para você uma coisa, querido estudante. Qual é a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido? E aí, sabe me responder? O que a Inglaterra tem a ver com isso? Então, para ficar muito claro aqui, a gente precisa esclarecer isso. Vamos lá, Grã-Bretanha é a união de alguns países, Inglaterra, Escócia e País de Gales, certo? Quando a gente fala de Reino Unido, acrescenta aí a Irlanda do Norte. E o que a Inglaterra tem a ver com isso? A Inglaterra é o país sede, tanto do Reino Unido quanto da Grã-Bretanha. Beleza? Isso vai ser importante tanto em história quanto em geografia para você. Então vamos lá. Rivalidade Grã-Bretanha e Alemanha. Primeiro, você estudou a Revolução Industrial e viu que esse processo se inicia na Inglaterra. A Inglaterra é poderosa. A Inglaterra é a rainha dos mares. A Inglaterra é uma ilha, já está quase 80 anos sem guerra, se protegendo ali pela marinha, tá? E a gente vai ver que a Alemanha, após ter tomado na Guerra Franco-Prussiana os territórios de Alsácia e Lorena, que tomou da França, se torna extremamente potente por causa dos minérios de carvão e ferro, essenciais para a industrialização da época. Tá? Então, a produção de ferro e aço da Alemanha se torna superior à da Inglaterra, somando com a da França. Então, olha só o poder que a Alemanha tem. Outra coisa, a Alemanha quer participar dos mercados consumidores.
e vai ameaçar a hegemonia que até então era da Inglaterra. Então, uma disputa por mercados consumidores. Outro fato, terceiro, estrada de ferro Berlim-Bagdá, que a Alemanha queria construir para acessar os poços de petróleo lá no Oriente, que vai trazer muita mais velocidade na produção dentro das fábricas alemãs. E uma quarta coisa, o desenvolvimento da marinha de guerra alemã. E aí vai forçar com que a Inglaterra tenha que melhorar a sua tropa também marinha, tá certo? Então essa rivalidade entre Grã-Bretanha e França vai estar especificamente ligada aí à Inglaterra, tá? Agora, França e Alemanha. Eu já citei aqui a Guerra Franco-Prussiana, onde a França perde dois territórios, Alsácia e Lorena, ricas em minérios de carvão e ferro, extremamente importantes para a industrialização da época, tá? E aí, a França, ela fica com aquele sentimento de revanche, querendo sua honra de volta, e guarda esse ranço no coração desde 1870, tá? E aí, existe uma outra coisa que incomoda muito a França. Os prussianos, que são alemães, vão ocupar Paris por um período, e isso deixa-os humilhados, segundo os franceses. Então os franceses se sentem humilhados com a ocupação de Paris e perdendo dois territórios, sendo eles Alsácia e Lorena, né? E outra coisa que vai acontecer um pouco mais tarde, lembra que eu falei ali de 1885, Conferência de Berlim, dividindo a África? Nessa divisão da África, Marrocos fica sob domínio francês. Só que, com o expansionismo alemão de território, a Alemanha olha para Marrocos e fala: eu quero Marrocos. E como que a Alemanha vai fazer isso? Incentivar Marrocos a se tornar independente da França. E a França, logicamente, também não vai gostar. Mas a França não está pronta para uma batalha frente à poderosa Alemanha de Otto von Bismarck, né? Que a gente viu lá unificando a Alemanha nas aulas anteriores, quando ainda eram Prússia. Então a França não vai poder fazer nada por enquanto, mas vai poder fazer uma aliança com a Inglaterra, que ela vai propor um pouco mais para frente, tá certo? Então agora a próxima rivalidade, Rússia e Alemanha. A Rússia tem o pensamento do pan-eslavismo. O que significa isso? A Rússia ela tem o pensamento de unir todos os países eslavos sob seu domínio, né? Os países eslavos estão localizados em sua maioria na região dos Balcãs. E aí são eles: Sérvia, Montenegro, Bósnia, Croácia, Eslovênia. Só que tem um problema aí. Essa região está sob domínio dos impérios austro-húngaro. Quando a gente fala austro-húngaro, é o mesmo povo alemão, né, que era da Prússia lá, antiga. E também estão sob domínio do Império Turco-Otomano. E aí a Rússia vai incentivar as independências dessas regiões. Então, mexeu com os austríacos, mexeu com os alemães também, tá certo? O interesse russo também, né, nessa região ali no Estreito de Bósforo e Dardanelos. A gente falou aqui que a Alemanha queria construir uma estrada de ferro Berlim-Bagdá, que vai passar justamente nessa região aí, e a Rússia vai tentar pegar essa região para ela, declarar a independência e se tornar uma protetora dessa região. Para quê? Para ter acesso do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, que facilita o comércio ali através desses mares, tá certo? Então a gente aí tem as rivalidades na Europa. Agora a gente precisa falar ali dos conflitos no Sudeste Europeu, e aí já vai utilizar um pouco das informações que a gente citou aqui antes. Império Austro-Húngaro tem sob domínio países eslavos menores, como a gente citou aqui. Isso vai incomodar a Rússia. O Império Turco-Otomano dominava povos de diversas nacionalidades ali também, principalmente incomodando também a Rússia. Lembrando que o Império Austro-Húngaro e o Turco-Otomano agora vão se aliar a Alemanha, tá? E do outro lado a gente tem quem? Inglaterra e França, e do outro lado a gente vai ter aí
junto com a Inglaterra e a França, a Rússia, tá certo? Então, a Sérvia, que é um país que luta ali nos Balcãs pela que a gente vai chamar de Grande Sérvia, né, na Península Balcânica, vai surgir internamente alguns movimentos nacionalistas, né, querendo essa Grande Sérvia, querendo a independência, a Rússia incentivando esse movimento aí, e aí vai causar problema com os impérios austro-húngaro, turco-otomano, consequentemente com o Império Alemão, que está mais ao norte ali. O que vai acontecer? Em 1908, o Império Austro-Húngaro foi lá e nhaque! O que é isso? Anexou a Bósnia e Herzegovina, um país eslavo, né? E aí a gente vai ver que a Península Balcânica vira um barril de pólvora. Se acendesse um cigarro lá, um fósforo, qualquer coisinha explodia. E é o que vai acontecer. A gente agora precisa entender, para finalizar essa aula, o que é a política de alianças, né? Então vamos lá. Essa política de aliança são países que não são amigos necessariamente. Se a gente pegar o caso de França e Inglaterra, fizeram guerras gigantescas aí. Se a gente pegar a Guerra dos 100 Anos, mais algumas outras guerras, vão dar quase 200 anos de guerra, mas agora eles estão juntos por quê? Porque eles têm inimigos comuns e por isso eles vão se unir, tá? Então, foi possível graças a esse conflito bélico que vai estimular essa formação de alianças. Então os países vão pensar, nossa, é possível haver um conflito bélico. A Alemanha que está ali vai pensar, de um lado eu tenho a Rússia, do outro lado eu tenho a França, eu não posso ficar sozinho. Faz ali um acordo com a Itália, faz ali um acordo com o Império Austro-Húngaro, a França a mesma coisa, a Alemanha é muito poderosa somente para a França faz acordo com a Inglaterra, e a Inglaterra entende, fala, sozinha você não vai aguentar, essa Alemanha está muito poderosa, então vamos colocar algumas datas aqui. Entre 1870 e 1914, essa corrida armamentista ela vai ter o nome também de paz armada. O que significa paz armada? Um período em que se constrói muitas armas, mas não tem conflito direto. Então se faz alianças, produz muita arma, porque é possível que haja uma guerra futuramente. Então estão prevendo isso. Dentro desse processo vai ter a tecnologia bélica, o surgimento de diversas ferramentas para a guerra, como metralhadoras, enfim. E incentivo à participação popular. Então o menininho lá na escola da França, ele vai estar estudando e dentro da escola vai ter um incentivo ao ódio com os alemães. Então o francês vai ser criado para ter ódio do alemão, o alemão criado para ter ódio do francês. Então esse incentivo à população a partir de propagandas, muitas vezes mentirosas, fazendo com que também a sua população participe. Porque se um país declara guerra e o seu povo cruza os braços e fala, eu não vou, eu não participo, vai lá vocês dois, chefe de estado, e briguem, não há guerra. Então o povo tem que participar e para isso eles têm que fazer uma ideinha lá, fazer com que o povo participe, tá certo? Em 1879, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro apertam suas mãos e fazem um acordo. 3 anos depois, 1882, a Itália entra no grupo, formando assim Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Pausa. Agora a gente tem que entender. A Itália, ela entra no grupo, mas ela não vai participar da Tríplice Aliança. Em 1914, ela vai ser substituída pelo Império Turco-Otomano. E a Itália vai entrar na outra tríplice, certo? Então tomem cuidado, pode cair aí, Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, isso em 1882, só que no início da guerra a Tríplice Aliança é Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Do outro lado, para frear o avanço alemão e dos seus aliados, cria-se a Tríplice Entente, começando da seguinte forma: 1884, França e Rússia fazem um pacto militar, e aí é fácil da gente entender, porque França está a oeste da
é a Alemanha e Rússia está a leste da Alemanha. Então, esses dois países aliados, França e Rússia, vão fazer com que a Alemanha crie duas frentes de guerra. Uma no leste e uma no oeste, ou outra no oeste, tá certo? E somente em 1907 a França patrocina um acordo entre Rússia e Inglaterra e assim formando então Tríplice Entente. Rússia, França e Inglaterra. Tá certo? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver o estopim da guerra e como ela começa, suas fases. E essa aula sobre a Guerra Mundial ou a Grande Guerra é dividida em 3 partes. Até a próxima!